Olá pessoas, tudo bom com vocês? Então, eu basicamente aqui vim explicar, na minha opinião, por que não tá dando certo o ataque do Beach, né? Esse daqui é da primeira temporada do modo carreira contra o Napoli, né? Pode ver a formação certinha aqui. Eu tô fazendo apenas do meio pra frente, porque eu acho que o problema está aqui, porque a zaga é sucinta, querendo ou não, né? Mesmo a gente tendo Merê lá atrás. Mas eu acho que o problema está aqui, né? Essa daqui é a primeira formação, né? Aquele 4... Como é? Aquele 4-3-3, né? Da primeira formação. E depois eu também botei a da segunda formação. Também 4-3-3, mas eu vou explicar como é a diferença de como os jogadores flutuam e jogam aqui dentro, né? Aqui a gente tem o Zubinin, que ele era cabeça de área, na minha opinião, né? Ele fica na defesa aqui. Ele sempre ficava mais recuado e subia o ataque, mas quase nunca ele estava na área, você pode perceber isso. Tanto que ele não aparece muita referência de gol. Enquanto isso, né, enquanto a gente volta aqui e joga com praticamente 3 zagueiros, com o Zobinin recuando e fazendo as saídas de bola, o Ndombele, ele tinha liberdade, né, de subir para dar apoio ao Belotti. Esse foi o motivo dele ter feito muito gol na temporada, assistências também. E em contrapartida a gente também tem o Havertz, que sabia flutuar muito bem nessa área aqui, certo? Ele sabendo flutuar muito bem nessa área aqui, o Belotti ele tinha liberdade de ficar como 9 fixo, né? Ele fica aqui, ó, fixo. E o Insigne, ele flutuava aqui pelo canto, cortava para dentro e batia pro gol, que era uma boa jogada, claro. Sendo que o Havertz ele tava dando esse espaço pro Insigne, flutuando aqui na frente da área, né? Então ele tinha esse espaço. Eita, foca! Ele tinha esse espaço dentro da área, né, para flutuar o Insigne. E o Lozano vindo pela ponta, cruzando, fazendo o mesmo papel que o Insigne, ou até apenas de cruzamento, né? Apenas como meia de ligação. Ou como ponta direita, né? Esse esquema funcionou bem por quê? Porque o Havertz ele não obstruía o Belotti, o Ndombele ele sabia chegar bem na hora certa, né? E o Insigne estava em grande fase, então com o Havertz puxando a marcação para fora, né? Com ele conseguindo articular bem aqui por fora, né? Aqui na entrada da área, o Insigne tinha toda a liberdade de driblar um ou dois e bater no outro canto, que é a especialidade dele. E o Lozano também tem uma época que jogou bem por causa disso, porque ele fazia jogadas de profundidade e o Belotti apenas finalizava, né? Com o Belotti sendo fixo. Então, o que mudou para essa temporada aqui, né? O que mudou foi basicamente o quê? O Belotti, com a chegada do Barco, né? O Barco ele tem uma característica de jogo diferente do Havertz. O Havertz ele sabe articular muito bem na entrada da área, sabe armar bem o jogo. O Barco ele é mais aquele cara ofensivo, ele dribla bem, embora ele saiba mais ou menos articular o jogo, na teoria, isso claro. Ele é muito mais aquele cara que ele chega na frente para finalizar. Coisa que o Ndombele estava fazendo na antiga temporada, né? A diferença é que o Ndombele tá vindo de segundo volante e tá aparecendo de elemento surpresa, como por exemplo Paulinho no Corinthians, entendeu? E no caso o Barco ele não tá fazendo isso, né? Ele não tá aqui na entrada da área como ele era pra tá, ele não tá articulando bem a jogada. E ele tá aparecendo às vezes dentro da área, o que tava fazendo o quê? Tá obrigando o Belotti a vir pra trás. Ou seja, o Belotti não tá mais como fixo, ele tá como móvel, ele tá jogando de falso 9. Ele tá agora, ó, de falso 9. Com isso, né, com essa característica, aqui na entrada da área fica muito congestionado. Porque o Barco, mesmo ele tendo essa característica de entrar na área pra finalizar, ele não tá sabendo fazer isso bem. Ele não sabendo fazer isso bem, o Belotti volta também pra entrar, né? E o Ndombele entra na área. Eita, pera que ficou confuso. O Belotti também volta pra fazer a jogada, né? Pra fazer o falso 9. E o Ndombele entra na área e nessa troca fica muito mal distribuído o jeito que fica, tá ligado? Fica muita gente congestionado aqui nesse setor, né? Com o Belotti aqui e o Ndombele entrando toda hora. Não tá dando certo. Eita, caiu a tampa aqui. E o Insigne tá em uma fase, né? O Insigne não tem nem o que falar. O Insigne, ele não tá mais conseguindo trazer pra dentro e bater, exatamente porque a área ela tá ficando muito mais congestionada e a sua entrada também. Então ele não consegue puxar pra fora e bater no canto, ele não consegue puxar pra dentro e bater e cruzar, porque não tem espaço, né? Então, quem tá se destacando nesse caso aqui é o Santimina, né? Porque o Santimina, com o Belotti saindo da área, ele tá muito mais na característica de um finalizador em si do que com um articulador que nem o Lozano fazia, né? O Lozano ele agia como meia de ligação, como ponta direita, fazendo a linha de fundo e cruzando. Já o Santimina, ele entra na área e finaliza bem, ele tá sendo um dos maiores artilheiros da temporada, não é por acaso, certo? E o Zé Boninho aqui, sinceramente, eu acho que ele tá sofrendo um pouco na mão do Beach. Ainda bem que ele saiu. Eu acho que vai ser até um pouco melhor pro time em si, né? Porque o Zobinin, ele ficava nessa constância aqui e o Vich, ele exigia que o Zobinin subisse também.
Então ficava muito congestionado. E mesmo assim, principalmente na hora de contra-ataque, o Ndombele e o Zobirin não são homens de velocidade no meio de campo. O Ndombele, ele corre bem, mas não é um homem de velocidade. Quem era pra estar fazendo isso que fazia a temporada passada era o Havertz, mas o Barco aqui, ele não sabe fazer isso, né? E o Insigne também não tá conseguindo puxar porque o Insigne tá morrendo, o overdrive dele tá caindo, né? E o Mina, ele tá muito mais como cabeça de área, jogando como um atacante no lugar do Belotti, que tá saindo pra fazer o falso 9. Por isso que o Belotti não tem aparecido na área, entende? Bom, eita, poxa, o que tá aparecendo aqui? Tá aparecendo minha mão aqui, nossa senhora. Então, basicamente era isso, né? Eu só fiz esse vídeo pra explicar isso daqui, espero que, sei lá, você tenha entendido o ponto que eu tava tentando explicar, né? E é basicamente isso. Muito obrigado por assistir. Não precisa deixar like nem por nenhuma, porque eu não pretendo continuar com o canal. Eu só queria explicar realmente o que eu acho que tá acontecendo, tá? Então, beleza, valeu, falou.